bem-vindos a mais um Mar de Amigos. E hoje, para falar de um tema que vocês sempre nos questionam em todos os eventos. Vamos falar hoje sobre os lançamentos. Afinal de contas, o que é um lançamento? Todo lançamento é um projeto novo? E para falar sobre isso, nada mais, nada menos do que meu pai aqui, porque para falar de mercado tem que ser área comercial, né, pai? Vamos falar um pouco, para poder ilustrar da diferença de um barco novo e um lançamento. E algo que teve algumas alterações, né? Que a gente já está bem acostumado a falar sobre isso, né? A ver esse tema, que seria, a gente até separou isso entre o projeto novo e o facelift. Antes disso, eu gostaria de pedir para vocês para que, se ainda não fizeram, curtam esse conteúdo, se inscrevam em nosso canal e compartilhem esse conteúdo com seus amigos. Afinal de contas, essa comunidade precisa crescer cada vez mais, né, e chegar a mais pessoas. Eu acho que é importante a gente começar esse tema porque todo mundo associa o mercado náutico com o mercado automobilístico. E quando nós falamos a respeito disso, a gente fala de um barco novo, um estaleiro, uma exposição num boat show, alguma coisa do tipo. A gente sempre vê aquelas grandes estruturas, né? Mas nem sempre o que está por trás é assim tão grandioso, né? Porque o nosso mercado náutico, não brasileiro, mas mundial, né? Ele é muito menor do que um mercado automobilístico. E a indústria náutica não consegue acompanhar no mesmo ritmo de uma indústria automobilística, porque primeiro são tamanhos diferentes, são conjuntos diferentes, que um barco é muito mais complexo do que um barco, do que um carro. Nós temos no mercado diversos fabricantes que eram oriundos de fábricas de piscina, fábricas de banheira, bugs, e essa é uma realidade. E muitos desses não têm uma engenharia por trás. Nós vemos muitos projetos comprados, projetos que são de décadas atrás, que estão no mercado até hoje. Então, assim, acho que são coisas que muitas pessoas nem imaginam, né? Quando transfere isso para barco, aquela engenharia, ela não é feita de uma forma que foi projetada para isso. Eu acho que a gente precisa deixar claro, pessoal, o que é o projeto novo. Você consegue ilustrar isso, pessoal? Se fala de novo, é do zero, né? Porque todo estaleiro, todo fabricante, antes de produzir um novo projeto, ele vai fazer uma análise de mercado, ele vai fazer exatamente uma pesquisa daquilo que ele pretende atender aos seus clientes, aos seus usuários. Isso também tem que levar muito em consideração a região, né? Porque nós temos uma diversidade grande de projetos. Tem barcos que são voltados para a parte da vela, nós temos voltados para a parte de pesca, temos voltado para a parte de passeio, né, de transporte só de pessoas, de carga. Então, o fabricante, ele dentro da sua análise de mercado vai definir, tá, daquilo que ele almeja, né, para poder atender da melhor forma possível, não só da parte de layout, mas como de navegabilidade, como de satisfação, para que um mercado ele não fique saturado ou o projeto nasça já morto. E a reforma de um barco? O que é, como você falou, né, que a pessoa precisa diferenciar, né, de reforma de projeto ou facelift, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas acabam confundindo que é o tema que você está querendo abordar, não é isso? Esse talvez seja aquilo que a gente mais vê no mercado atualmente. E talvez seja exatamente isso que vocês procuram quando nos perguntam se esse projeto é um projeto novo ou se há um lançamento dentro de um evento, né? Quando a gente pensa nisso no mercado automobilístico, os projetos costumam ter uma durabilidade de 6, 8 anos e existe aquela meia-vida
daquele projeto. Os próprios fabricantes de carros já preveem isso. Então, naquela metade daquele período, eles simplesmente fazem algumas modificações estéticas, verificam se há algo que pode ser melhorado no carro naquele período, que houve reclamação ou houve sugestões, e o pessoal acaba lançando isso para carros. Então, às vezes você se depara com uma Lancia que nasceu como uma 30, aí de repente virou 31, depois virou 33, não tinha área gourmet, aí começou a ganhar área gourmet, e também aquelas mudanças, né? Quando você pega uma mudança às vezes de decoração, a gente até estava conversando um pouquinho antes disso, e há um exemplo assim, para mim, bem emblemático, e todos que nos acompanham e que já conhecem um pouquinho do mercado náutico vão se lembrar. Tem aqui um barco até do estaleiro da Intermarine, a 440 full, não fabrica mais, é um barco que terminou em 2005, né? Um barco, inclusive, consagrado. Consagrado. Né? Um barco que até hoje tem o seu mercado. A gente que trabalha também com os usados, a gente sabe que tem sempre a procura por este modelo. Eu cito a respeito desse barco exatamente por isso, porque a maioria das marinas que o pessoal frequenta vai achar uma lancha como essa. E essa lancha, poxa, ela foi lançada originalmente como Oceanic 40. Então era 1992. Em 92. Então, aí depois o barco se transformou em 440 full. E o que mudou na embarcação? Nada. O projeto é o mesmo. Falar nada também, né? Daqui a pouco tô com gente puxando meu ouvido aqui. Mas assim, mudou um verdugo, mudou uma porta. Então, assim, o guarda-mancebo que virou lançante. Então, assim, são mudanças tão pequenas, né? Quando a gente fala assim, não, é um lançamento, é um barco novo. Não, não é um barco novo, é um projeto que já vinha no mercado e que esse projeto foram feitas adaptações nele para se atualizar ao longo do período, né? Pai, seguindo isso, me dá um exemplo, então, por gentileza, daquilo que seria lanchas que tiveram, fora esse que eu acabei de passar, mas lanchas que tiveram facelift e lanchas que são projetos novos que estão no mercado atualmente. Podemos falar um pouco, inclusive, da nossa própria marca, né? Que é a Scheffer. A Scheffer, nós temos vários modelos que nasceram, como a Phantom 345, que depois houve um facelift, depois virou 360, depois virou 365. Então, ou seja, desde a sua origem de 2000, né, ela veio com uma plataforma, com uma proposta de casco que é basicamente o mesmo. Vamos falar da Phantom 500, né, que surgiu em 2004 como Phantom 480, né, e ela foi produzida até 2016, né, como Phantom 500, tá, que esse barco ele passou por algumas alterações, de inovações de vigia, de casco, de área gourmet, em que comportou durante esse período. A partir daí, nós tivemos exatamente a necessidade de um novo projeto. Quando se fala novo projeto, não é que veio uma sucessora, veio um projeto totalmente desenvolvido, com peças totalamente diferentes da que estava sendo produzida até 2016. Também nós lançamos em 2007 a Phantom 500, que era HT, né? Mas a base do casco, a base de navegabilidade do barco é basicamente a mesma. Você usou um excelente exemplo, porque a Phantom 480 ela lançou em 2004, foi até 2008. 2008 mudou para a Phantom 500 e aí depois foi até 2016, 2017 saiu a nova Scheffer 510. Dá para dividir bem o que seria o barco com facelift, né? E o barco totalmente novo, porque há algumas limitações. Por exemplo, você não consegue pegar uma lancha e aumentar a boca da embarcação, né? Você quer aumentar o pé direito para transformar igual a Scheffer 510, ela tem um quarto a meia nau que você consegue entrar com 1,90 ali de altura,
poxa, isso não daria para fazer na Phantom 500, né? Ah, mas é só aumentar o pé direito do barco. Poxa, mas isso afeta a navegabilidade, a estabilidade da embarcação. Então, a gente tem que lembrar que um barco, ele é cúbico. E por ser cúbico, tudo que você amexe de um lado, em medidas, em métricas, você vai afetar o outro. Agora, os motores, assim como aconteceram com os carros, os motores diminuíram de tamanho. Então, você consegue hoje ter menos espaço para a casa de máquinas, tá? E ter casas de máquinas talvez até mais confortáveis do que eram no passado, tá? E ter mais espaço na parte interna da embarcação, tá? Só que se eu ainda tenho um projeto antigo, ele não está preparado ainda para essas novas gerações de motores. A Schaeffler tem investido bastante nisso, varanda lateral, foi a primeira a trazer plataforma móvel. Então, todas essas inovações, quando você traz um projeto novo, você consegue agregá-lo, sem fazer o puxadinho, né? Sem fazer uma adaptação. As pessoas precisam entender muito bem sobre questão de projeto. Primeiro ponto, tempo. É muito tempo, não é feito um projeto simplesmente porque tem a parte financeira. Claro que chega na parte financeira também, mas antes de mais nada, existe o estudo. Por exemplo, a Schaeffler 510, né, para ela se transformar em 510, houve exatamente muito estudo. Esse barco foi nos apresentado em junho de 2016. O Márcio nos chamou lá no estaleiro para apresentar o projeto. Apresentando o projeto da 510, a qual nós ficamos deslumbrados, e juntamente com o projeto nós vimos a nossa CNC cortando, tá, o molde. Esse barco só foi visto navegando em janeiro de 2017. Mas isso não quer dizer que em junho ele tinha começado aquele projeto. Tinha começado muito antes. Eu acho que esse é o grande tema, né? Eu acho que é o grande termo, adaptado. No facelift, você traz aquele produto para o momento atual, mas no projeto novo, você joga esse produto para o futuro, né? Para a tendência futura. Então você acaba tendo um produto muito mais atualizado, né? Porque inclusive você citou a questão do automóvel, né? Então, que a gente observa no mercado automobilístico, que os projetos, eles são para atender em torno de 6 anos. Em média, 6 anos, 6 a 8 anos. Agora, na parte náutica, nós estamos trabalhando com esses projetos. Quando fala projeto, que é a parte do verdugo para baixo, que é a parte molhada do casco, há 20 anos. Então não condiz com a realidade. São projetos que quando você começa a fazer essas alterações, começa a colocar algo a mais no facelift, ele vai dar algum resultado que muitas vezes não agrada, né? Às vezes a gente pega alguns barcos aí, até recentemente aqui na Marina chegou uma lancha de 50 pés, eu não quero falar a marca, mas barco novo, zero. Mas o barco adernado, então o que acontece? Você chega à conclusão que não houve estudo, né? Porque se o barco está adernado, parado na vaga, você imagina navegando, tá? Eu vi um fórum recentemente do pessoal discutindo, porque o barco estava navegando adernado. Aí falou assim, não, mas isso é normal, vocês têm que dar uma corrigida no flap. Não é veleiro. Tá? Quando você fala de veleiro, óbvio, e outra tem que adernar para ambos os bordos, né? Agora, quando você vai falar de uma embarcação a propulsão mecânica e o barco já está adernado, parado na vaga, isso não é normal. Então, João Paulo, depois de tudo isso que a gente está falando, então quer dizer que a pessoa que está nos assistindo, ele vai perguntar assim, então quer dizer que se eu pegar um barco e fizer vários facelift, melhor, o barco vai ficar, né, vai ficar top, ele vai ficar atual, né? Ele vai ficar atual. Porque, por exemplo, nós temos aqui do nosso lado aqui, nós temos uma lancha da própria Schaeffler, que é uma 640. Esse barco, ele foi produzido até 2017, né? É um barco magnífico. Então, quer dizer que se eu fizer todos esses facelift,
esse barco se transforma numa 660? Não dá para fazer? Não dá. Esse é um ponto interessante, né? Porque eu imagino um cliente hoje que esteja procurando um barco de 30 pés e aí ele olha no mercado e fala assim, poxa, eu tenho aqui um projeto que está em linha há 5 anos e é o mesmo barco. E aí eu olho um outro e falo assim, não, esse aqui já passou por 2, 3 facelifts, né? Então esse daqui eu acho que ele é melhor porque ele está mais atual do que o outro que tem 5 anos, um exemplo, né? O certo, o correto do projeto é que ele perdure, né? Porque se o estaleiro tem uma engenharia adequada, se ele tem um departamento de design adequado, ele investiu nessa parte do projeto, consecutivamente vai conseguir com que esse produto perdure ao longo do período e envelheça bem, né? Até que chegue um certo momento que ele necessite de fazer um novo projeto. Por que os estaleiros gostam tanto de fazer esses facelifts e às vezes até mantêm os 2, 3 produtos em linha, né? Ao invés de fazer um projeto novo? O fabricante que se utiliza deste artifício, ele, no fundo, está causando um conflito na cabeça do consumidor. Até para nós mesmos que trabalhamos com isso se torna difícil, porque agora não é mais 52, 53, 53,5, tá? Então vira uma bagunça incrível e, ao mesmo tempo, para eles isso resulta em economia, porque ele não investiu no novo projeto. Não é um barco novo, ele simplesmente criou algum tipo de artifício para conquistar o público, para ele poder continuar vendendo aquele projeto velho dele, entendeu? Então, na sua opinião, é mais por conta da questão de preço? Claro. E eu acho que existe um outro item, que seria o tempo de desenvolvimento. Então, você citou o caso da Schaefer 510, e a gente que acaba ficando bem próximo da Schaefer, a gente costuma ver que realmente, né, um projeto, ele às vezes demora 2, 3, 4 anos, dependendo da complexidade dele, né, para que ele saia do papel. Então, assim, a pessoa vai lá, pinta uma targa, o barco lançou um novo modelo, no modelo targa pintada, né? E aí nisso ele acaba impulsionando a venda daquele produto, né? E até entendo a ótica do estaleiro, só que realmente para o mercado consumidor, no segundo momento, que normalmente quando as pessoas estão vendo um barco novo, eles não levam em consideração, falam assim, depois eu coloco o preço e vendo. Mas a gente trabalha com seminovo, a gente não vê o pessoal queimando, né? Ninguém quer perder dinheiro, né, no segundo momento. E aí a pessoa chega, está naquela situação e fala assim, mas por que o meu barco não vende? Porque ninguém sabe o que é esse produto seu, né? Não conhece, né? Não conhece. O mercado não conhece. Bom, pessoal, então é isso. Eu queria agradecer vocês por nos acompanharem até aqui. Pedir, né, novamente para que não se esqueçam de curtir e compartilhar esse conteúdo. E nos vemos na próxima, né? Afinal de contas, navegar é saudável. Navegar é preciso. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.